Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje, de uma maneira particular e especial no Evangelho, mas toda a liturgia de hoje é um chamado a uma vivência da religião no coração. Isto é, existe uma tentação de viver a religião apenas de uma maneira exterior, de uma maneira apenas ritualística. E Jesus, no Evangelho de hoje, nos mostra de que Deus quer que haja um verdadeiro encontro de Deus, que nós encontremos Deus no nosso coração e que Deus modifique-nos por dentro e não apenas as nossas ações exteriores. O contexto aqui é o seguinte: nós retornamos para o Evangelho de São Marcos. Vocês lembram que nós passamos um mês inteiro ouvindo o Evangelho de São João, o capítulo 6 do Evangelho de São João, mas agora retornamos, já que estamos no ano B, nós retornamos para o Evangelho de São Marcos. E diz aqui que alguns fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno a Jesus e o criticaram, porque os discípulos de Jesus comiam com as mãos sujas e não faziam os ritos de purificação prescritos pela lei judaica. E é verdade, esses ritos existiam, os ritos de purificação, que tinham como significado, eles queriam significar o quê? Que aquela pureza, aquela purificação ritualística deveria inspirar a purificação do coração, não apenas de ficar com uma purificação exterior. A purificação dos copos, das jarras, das bacias, queriam significar a necessidade de que a Deus nós oferecemos o que é puro. Quando um animal era oferecido a Deus, deveria ser um animal sem defeito. Aquilo deveria significar que a Deus nós oferecemos o que há de melhor. Então aqueles ritos, eles eram apenas uma sombra daquilo que Deus desejava realizar no coração deles. Mas os fariseus, eles ficaram apenas com o externo, que era muito mais fácil de se observar, e abandonaram o interno, o interior, isto é, a realidade que deveria de verdade acontecer. Jesus, em outras passagens, Jesus critica os fariseus que devolviam o dízimo do cominho e da hortelã, mas Jesus diz: mas este dízimo e os vossos sacrifícios não são agradáveis a Deus, porque no dia do vosso dízimo, no dia do vosso jejum, eles também jejuavam. E o que deveria significar o jejum? Isso é, um rompimento com as coisas mundanas. Ele é um símbolo para os judeus. E Jesus diz: mas o vosso jejum, os vossos sacrifícios e as vossas oferendas não são agradáveis a Deus, porque no dia do vosso jejum vós cometeis intrigas, rixas e confusões. Então de nada valiam aqueles sacrifícios, aquelas oferendas, aquelas obras exteriores que não repercutiam no interior. Então é exatamente isso, essa a crítica de Jesus, e que a igreja passa para nós. Isto é, a nossa religião precisa ser uma religião que toque a nossa vida, porque senão nós iremos praticar também as obras exteriores, sem que isso nos modifique interiormente. Hoje é domingo,
aqui é a igreja, estamos aqui na missa, aqui na quadra, as pessoas estão participando da Santa Missa. Ora, mas se essa realidade de observar este terceiro mandamento de Deus, guardar os domingos e festas de guarda, guardar o dia do Senhor, se isso não expressar um desejo de viver a vontade do Senhor no seu coração, se for apenas uma observância exterior, isto é, você vem à missa, mas a sua vida continua troncha, como de todos aqueles que não vêm à missa, e você acha que isso torna você agradável a Deus. Não, meu santinho, não, minha santinha. A nossa observância de uma lei, repito, deve ser sempre uma expressão do nosso coração que se converte, do nosso coração que se inclina diante de Deus, diante da sua santíssima vontade e procura aplicá-la na sua vida. O salmo de hoje nos mostra de uma maneira bela. Senhor, é a pergunta: quem morará em vossa casa e no vosso santo e no vosso monte santo habitará? E o Senhor responde: é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia em sua língua. Isto é, se você é um mentiroso, se você nutre maus pensamentos no seu interior, se você não é justo com Deus, dando a Deus o que é devido, e com os irmãos, não realizando tramóias, injustiças, enroladas, desonestidades. Então, se você é um homem reto, é um homem justo, você morará na casa do Senhor, você morará na casa do Senhor, e você habitará no Monte Santo. É apenas uma maneira de falar do céu. Senhor, quem vai para o céu? Não é simplesmente quem exteriormente observa os preceitos de Deus, mas quem os aplica na sua vida e se deixa por eles transformar. E o salmista continua: é aquele que em nada prejudica o seu irmão. Ora, como é, meu santinho, que você se diz católico, você vem à missa aos domingos, você procura se confessar, porque diz que eu devo me confessar, ok, mas você sempre, quando vai fazer, digamos, uma transação comercial, você vai vender algo, você é injusto e desonesto. Você tem um celular e você vai vender o seu celular, e você sabe que o seu celular está com um defeito, você dá um migué no celular e você passa, você nem diz nada, entendeu? Porque você deu um migué tão bem dado, né? Uma maquiada, de modo que a pessoa não vai nem perceber. Depois que ela descobrir, ela já comprou mesmo, problema dela. Isso é uma atitude de um cristão, percebe? Mas você é católico, então espera-se de você uma atitude. Você vai ao supermercado e o caixa deu um troco diferente, a mais para você, você percebeu e, problema dele, ele errou, o que eu vou fazer? Eu não estou roubando, você está roubando, entende? Quer dizer, nós precisamos ser interiormente aquilo que exteriormente parecemos, coisa que não acontecia com os judeus, com os fariseus de um modo particular. Isto é, aqueles seus ritos exteriores, eles que carregavam na franja, na testa, a lei do Senhor, frases do Shema Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ora, e nas franjas da sua roupa, qual era o significado de eles carregarem na sua
testa e nas franjas da roupa pedaços da Sagrada Escritura, para que eles não se esquecessem de Deus e a aplicassem na sua vida, e não simplesmente que eles carregassem um pedaço de papel no qual estava escrito algo sobre a lei do Senhor. Qual é o significado de quando você carrega o seu escapulário, de quando você carrega a sua medalha milagrosa, quando você carrega o seu terço, se não é de algo, deveria ser um desejo de, se assemelhando a Nossa Senhora, configurar-se verdadeiramente ao Cristo, procurando viver na sua vida aquilo que a Virgem Maria viveu em plenitude, sua total e completa obediência, aceitação amorosa da vontade de Deus. Então, as realidades exteriores precisam nos transformar interiormente. Continua aqui o salmista: é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente, jamais vacilará quem vive assim. Então, ora, você que é de missa dominical, você que é católico, então você não é movido pela usura, você não é movido pelo dinheiro, porque movidos pela usura e pelo dinheiro são aqueles que não creem que a verdadeira riqueza é Deus. Mas nós sabemos que Deus é a nossa riqueza, e nós sabemos que deste mundo não levaremos nada, e é por isso que em toda quarta-feira de cinzas, nós recebemos cinzas na testa e ouvimos: lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. E aquele símbolo exterior, aquele rito exterior, deve repercutir interiormente em nós, numa transformação da nossa vida. Uma religião que toque o espírito, uma religião que toque o coração. A segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Tiago, nos expressa mais uma vez essa verdade. Com efeito, a religião pura e sem mancha, a religião que se pratica diante de Deus, que agrada a Deus, é esta: ajudar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo, isto é, o amar o irmão. Por quê? Porque aqueles que praticam os gestos meramente rituais, infelizmente, a sua oração, se não for bem feita, ela pode se tornar apenas um gesto ritual, e aí você pensa que você ama a Deus, mas você não ama o irmão. E quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso, diz a palavra de Deus. Então percebe que tudo isso é um chamamento a uma religião que acontece também no coração, não apenas nos ritos exteriores. Quando nós, na hora da consagração, nós nos ajoelhamos. Ora, se você se ajoelha, porque você crê que naquele momento Jesus Cristo realmente se fará presente no altar, corpo, sangue, alma e divindade, você não dobra apenas o seu corpo, mas você suplica a Deus que o seu coração também se dobre, que as suas vontades também se dobrem, que a sua alma se dobre diante de Deus, para que você, renunciando à contaminação com o mundo, como diz aqui a segunda leitura de hoje, você acolha e possa fazer verdadeiramente comunhão com Deus. Então percebe, meus santos, repito que isso pode parecer óbvio, mas não é. Nós precisamos então fazer com que os nossos ritos, as nossas realidades exteriores tenham uma repercussão interior. As pessoas entram na sua casa e tem lá um crucifixo, e você faz muito bem em ter um crucifixo na sua casa. Todo católico deveria ter um crucifixo num lugar de honra na sua casa. É muito triste quando a casa de um católico não é caracterizada. Isto é, você entra na casa de um católico e você
não percebe. Então é importante que haja um crucifixo, um Sagrado Coração de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora, mas aquele gesto exterior, aquela realidade sensível, isto é, o crucifixo, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, a imagem de Nossa Senhora, deve expressar que naquela casa Deus reina, que naquela casa a vontade de Deus impera, que naquela casa o Espírito governa. Mas se você tem o crucifixo, a imagem, mas a casa é movida pelo espírito do diabo, da confusão, da intriga, da inveja, da competição, é claro que aquilo não agrada a Deus. Então, sem extremismos de, então é melhor não ter nada, não, nem uma coisa, nem outra. Quando Jesus falou a respeito dos fariseus, que devolviam o dízimo do cominho e da hortelã, e Jesus diz, eles deveriam fazer isso, sem deixar de fazer aquilo. Então você vai ter, e deve ter, o seu crucifixo na sua casa, o seu pequeno oratório, onde você ensina até os seus filhos, que ali é um lugar de oração, mas vocês vão procurar viver no coração, aquilo que o exterior está recordando a vocês. Então, meus santos, Jesus então, neste evangelho, ele nos fala sobre esta realidade, e ele dá um passo a mais. Estamos aqui em Marcos, capítulo 7, e Jesus diz, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Marcos capítulo 7, versículo 6, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então imagine aquela oração feita às pressas, em que você sequer põe o coração naquilo que está rezando, em que você sequer faz o esforço, sim, porque exige esforço, para você se interiorizar, requer um esforço, porque nós, infelizmente, na sua grande maioria, nós somos dispersos, nós somos quebrados, nós somos estilhaçados, então nós precisamos nos recolher, e isso exige um esforço. Senão você está rezando, mas pensando no que vai fazer daqui a pouco. Você está rezando e olhando para o celular que vai plim, 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 as mensagens chegando. Então você precisa o quê? Afastar aquelas realidades que o perturbam, para que você possa colocar o seu coração em cada palavra que você está dizendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Percebe? Você está se colocando naquelas palavras. Você vai à missa e você não está ali primeiramente preocupado que o padre termine logo e você volte para casa, porque afinal de contas, canonicamente é só obrigado ir à missa no domingo, e eu estou ok com Deus, então eu vou viver o resto do domingo segundo a minha cabeça, como eu quero. Já cumpri a obrigação, já fui à missa, não fui? E ainda há aqueles que procuram onde a missa é mais curtinha. Por quê? Porque eu vou só para cumprir tabela. Eu já fui à missa, estou ok com Deus, o resto do dia é meu. Não dá para agradar a Deus, não dá para dizer que isso é uma religião que agrade a Deus. Não dá para dizer que exista coerência do gesto exterior com os sentimentos que você carrega no seu coração. Pois bem, aí você vai à missa, só que você vai à missa e você não reza. Por quê? Porque para rezar na missa requer esforço. Senão você fica de pé porque todo mundo ficou de pé, você fica sentado porque todo mundo ficou sentado, você se ajoelha, quando se ajoelha, você se ajoelha porque todo mundo se ajoelha, e você diz amém porque todo mundo diz amém. Mas você não está nem aí, o seu coração está longe. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração
está longe de mim. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Você está pensando na morte da bezerra. Cordeiro de Deus que tirais o pecado. Você não está nem pensando em Jesus, que você está pedindo perdão a Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas você diz isso com a maior leviandade. Você diz isso no automático, porque todo mundo está dizendo, e você vai e diz. E Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você reza o ato de contrição e glorifica a Deus com a mesma postura. Isto é, você pede perdão a Deus e glorifica a Deus sem nem se dar conta de que a realidade espiritual é diferente. Uma coisa é quando você está ali pedindo perdão a Deus, outra coisa é quando você está glorificando a Deus. Mas não, você não se dá conta da diferença, porque o seu coração está longe. Então você participa mal da Santa Missa. E é claro que, se você participou mal da Santa Missa, é querer demais que você comungue bem, que você comungue com espírito de oração. E é claro que você, assim estando disperso, qualquer agitação exterior vai agitá-lo ainda mais e dispersá-lo ainda mais. E nós precisamos então nos esforçar, sempre pedindo a Deus o auxílio da graça, para que aquele nosso esforço agraciado seja fecundo e nos leve à oração, para que a nós não seja aplicada esta palavra: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Bem disse, continua Jesus, de nada adianta o culto que me prestam. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Crê em Deus Pai. Que palavra forte. De nada me adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Versículo 8, Marcos capítulo 7, versículo 8, outra palavra forte: pois vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Então, como o coração deles estava tão desligado de Deus, eles eram capazes até de abandonar os mandamentos de Deus para seguir prescrições deles mesmos, enquanto a lei de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, quarto mandamento da lei de Deus. Eles diziam assim: mas aquilo com o qual eu poderia ajudar meu pai e minha mãe, eu consagro a Deus, e é corbã, e aí então eu não preciso mais cuidar do meu pai e da minha mãe. Marcos capítulo 7, versículo 9. E Jesus acrescentou: na verdade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição, pois Moisés disse, versículo 10, honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe seja morto. Vós porém dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte eu pudesse ajudar, é corbã. Corbã era uma expressão criada pelos fariseus, que validava, que tornava lícita a desobediência ao quarto mandamento da lei de Deus, porque é claro que o filho tem a obrigação de cuidar dos seus pais, já que são meus pais. Honra teu pai e tua mãe implica nisso também. Mas eles tinham este preceito humano que dizia assim: mas se você disser que aquilo com o qual você ajudaria o seu pai, você está dando a Deus, está livre, não precisa se preocupar não, deixa o pai morrer, deixa a mãe morrer, nem se preocupe, porque você está dando a Deus. E Jesus diz: vós anulais o mandamento de Deus com prescrições humanas. Não está aqui no evangelho de hoje, mas está no evangelho de São Mateus, de São Marcos. Marcos capítulo 7, versículos 9 ao 11.
Isto é, eles faziam isso. E aí nós vemos isso com horror, porque eu espero que vocês fiquem horrorizados, mas eu espero também que vocês apliquem na própria vida. Não fazemos nós também isso quando anulamos os mandamentos de Deus para seguir tradições dos homens, tradições feitas pelos homens, da mesma maneira que o Corban era uma tradição humana com a qual eles anulavam o mandamento de Deus. O politicamente correto é uma tradição humana com o qual nós anulamos o mandamento de Deus. Isto é, existe uma lei, uma tradição humana criada há muito pouco tempo, que você não pode falar nada que desagrade a mentalidade atual, porque o estético está em primeiro lugar, até mesmo acima da verdade. Parecer bem e sair bonito na fotografia é mais importante do que ser verdadeiro e agradar a Deus. De modo que, em nome do politicamente correto, se uma pessoa defende o aborto, um católico é capaz de silenciar, porque eu não vou entrar nessa discussão, porque eu serei desagradável, quando o católico deveria, por caridade, isso defender. Quando não, pior ainda, aquele que se diz católico, isso pratica, porque segundo a tradição dos homens, meu corpo, minhas regras, e eu faço o que eu quero, porque segundo a tradição dos homens, e que cientificamente não é comprovado, a criança não é extensão do corpo da mulher, a criança é um outro ser, é uma outra pessoa, com um código genético diferente, mas segundo a tradição dos homens, é lícito que ela faça o que bem entender com aquela criança, e um católico nem isso pode ensinar, nem isso pode fazer. Segundo a tradição dos homens, uma família, segundo a tradição dos homens na América Latina, uma família tem no máximo 2 filhos, mas você está anulando o mandamento de Deus, porque isso não está na lei de Deus. E isso eu disse na América Latina, né? Porque se você for à Europa, a taxa de natalidade dos católicos na Europa, de um modo particular, que refiro-me à França, é de 0,4. A taxa de natalidade na França é de 0,4 por casal. Isto é, tem casal que nem filho tem. E a taxa de natalidade entre os muçulmanos é de 8,1. Os muçulmanos têm em torno de 8 filhos por casal. De modo que daqui a 20 anos, sem revolução e sem guerra, a Europa será muçulmana. Os muçulmanos ocuparão os cargos públicos, as funções, a política, o magistrado, tudo. Por quê? Porque os europeus resolveram seguir a tradição dos homens e negaram os mandamentos de Deus. Segundo a tradição dos homens, e isso vocês sabem, porque quantas pessoas ficam até mesmo incomodadas dizendo: padre, por que é que o senhor fala contra os anticoncepcionais? Todo mundo usa. Isso é a tradição dos homens, porque o mandamento de Deus é: não matarás. E o anticoncepcional, todo anticoncepcional é potencialmente abortivo. Então o mandamento de Deus, o 5º mandamento da lei de Deus diz: não matarás. O dispositivo intrauterino, o DIU, é abortivo, e o católico não pode usar. Ah, padre, mas tem católico que usa. Abandonou a lei de Deus para seguir as tradições dos homens, mas a lei de Deus isso nunca ensinou, e o católico isso nunca viveu. Então percebe aqui: ah, padre, mas o senhor dizer isso, o senhor está sendo politicamente incorreto, isto é, antipático. Mas, como diz São Paulo,
se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. A lei, a tradição dos homens diz que a estética é o valor primeiro. Você tem que estar bonito na foto, você tem que ser agradável. Enquanto Jesus nos ensina a ser verdadeiros, a ensinar a verdade, mesmo que isso incomode de alguma maneira. Então percebe? A pessoa pode estar na igreja, mas em nada se diferenciar daqueles que a igreja não frequentam. Por quê? Porque aqueles que na igreja estão, se não houver uma repercussão interior da religião que eles praticam, aquele culto que eles oferecem é falso. Não é um culto verdadeiro, não é um culto que agrade a Deus. Então nós precisamos, e aqui, meus santinhos, eu digo isso a vocês, mas também aplico isso a mim, tá? Porque o padre pode estar muito bonitinho, de batina preta, celebrando muito bonitinho no altar, seguindo todas as rubricas do missal, sem que haja uma verdadeira implicação daquilo no coração dele, de modo que, como é que diz aqui? Bem profetizou, este povo, este sacerdote, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isto é, isto que eu falo para vocês, eu aplico também a mim, porque se isso eu não viver, a mim também caberá esta palavra. Todos nós precisamos ser verdadeiros, coerentes com a nossa fé. Todos nós precisamos a cada dia nos converter para a palavra de Deus, porque senão nós iremos ter uma religião de simples formalidades, de atitudes meramente exteriores, com uma mentalidade total e completamente mundana. Como diz aqui a segunda leitura de hoje, a religião que agrada a Deus, que é pura e sem mancha, é aquela daquele que não se deixa contaminar pelo mundo. E aí Jesus termina o evangelho de hoje, dizendo para aqueles fariseus, que tinham apenas uma formalidade de religião, mas que na verdade era uma hipocrisia, era uma mentira. E Jesus diz, o que torna o homem, escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem, não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e são elas que tornam o homem impuro. Peçamos, meus santos, neste domingo, a Nossa Senhora, aquela que foi total coerência do exterior com o interior, aquela que de verdade amou a Deus com todo o seu coração, que ela interceda por nós, para que nós de verdade sejamos coerentes com a nossa fé, e que de verdade nós a vivamos desde o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, meus irmãos, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,